E imagine que você está no trânsito, atrasado para um compromisso importante, quando alguém fecha sua frente de forma grosseira. Seu sangue ferve, suas mãos apertam o volante e você sente aquela raiva familiar subindo pelo peito. Nesse exato momento, você lembra de uma frase estoica que leu ontem: controle apenas o que está ao seu alcance. Mas sabe o que acontece? Você explode mesmo assim. Buzina, xinga, sente o coração disparar e então vem aquela pergunta que não quer calar. Se eu sei tanto sobre estoicismo, por que não consigo aplicar quando mais preciso? Você já viveu isso? Já sentiu que a filosofia é linda na teoria, mas some exatamente quando você mais precisa dela? Que os livros e vídeos motivacionais falam de grandes ideais, mas você continua perdendo a paciência, procrastinando nas suas metas ou fugindo das responsabilidades que mais importam. E verdade é que existe um abismo entre conhecer o estoicismo e viver o estoicismo. Hoje você vai descobrir como atravessar essa ponte. Porque o estoicismo autêntico não foi criado para impressionar ninguém em conversas de bar ou para enfeitar suas redes sociais. Foi criado para transformar sua vida onde ela realmente acontece. No caos, na pressão, no inesperado do cotidiano. Prepare-se, porque o que você vai aprender aqui vai mudar para sempre a forma como você enxerga e aplica a filosofia estoica na realidade bruta do seu dia a dia. Saudações, desbravadores estoicos, preparados para fortalecer a mente hoje? Você sabe qual é a diferença entre um guerreiro de verdade e um guerreiro de filme? O guerreiro de filme luta apenas nas batalhas épicas, com trilha sonora dramática e câmera lenta. O guerreiro real luta todos os dias, nas pequenas batalhas, sem plateia, sem reconhecimento, muitas vezes até sem perceber que está lutando. É exatamente assim que funciona o estoicismo verdadeiro. Não é uma filosofia de momentos grandiosos ou de crises extraordinárias. É uma filosofia do ordinário, do simples, do que acontece entre o café da manhã e o travesseiro à noite. Os grandes mestres estoicos da antiguidade entendiam isso perfeitamente. Eles não escreviam suas reflexões para impressionar academias ou para ganhar seguidores. O que você vai descobrir nos próximos minutos vai desafiar tudo o que você pensa sobre aplicar filosofia na vida real. Vamos explorar por que tantas pessoas ficam presas na armadilha do estoicismo idealizado, como transformar sua rotina em um campo de treinamento para a virtude, e principalmente como usar as pequenas escolhas diárias para construir um caráter inquebrantável. Mas aqui está o aviso. O que vamos falar não é bonito, não é inspirador, no sentido tradicional. É prático, é direto e vai exigir que você saia da zona de conforto das teorias e entre no terreno áspero da aplicação real. Está preparado para essa jornada? Agora vamos ao primeiro grande obstáculo que impede a maioria das pessoas de viver verdadeiramente o estoicismo: a armadilha da idealização. Existe uma diferença gigantesca entre colecionar conhecimento estoico e praticar estoicismo. Essa diferença está destruindo o potencial transformador dessa filosofia na vida de milhares de pessoas. O que ocorre é que muitos se encantam com as frases de efeito dos antigos mestres, compartilham citações inspiradoras, alguns até fazem tatuagens com símbolos estoicos. Mas quando chega a hora da aplicação prática, quando a vida real bate à porta com seus problemas concretos, toda aquela sabedoria teórica simplesmente desaparece. O problema está em transformar o estoicismo numa imagem, numa identidade que você quer projetar, ao invés de uma prática que você vive todos os dias.
É como querer ser conhecido como uma pessoa corajosa, mas nunca enfrentar seus medos reais. É como querer a reputação de disciplinado, mas continuar adiando as tarefas difíceis. Vou te dar alguns exemplos práticos de como essa idealização se manifesta no dia a dia. Primeiro, existe o que pode ser chamado de paralisia da perfeição estoica. É quando você fica esperando o momento ideal para aplicar a paciência, ou quando você quer entender todos os conceitos filosóficos antes de começar a praticar qualquer um deles. É como querer aprender a nadar lendo manuais, mas nunca entrar na piscina. Segundo, tem a síndrome do estudioso eterno. São pessoas que consomem conteúdo sobre estoicismo compulsivamente. Conhecem todas as escolas, todos os filósofos, todas as nuances teóricas, mas usam esse estudo como uma forma sofisticada de procrastinação. Elas estão sempre se preparando para viver, mas nunca vivendo de fato. Terceiro, existe o estoicismo de vitrine. São aquelas pessoas que querem ser vistas como estoicas, que usam a filosofia como uma forma de superioridade intelectual ou moral, mas que na intimidade, quando ninguém está olhando, agem exatamente como qualquer pessoa que nunca ouviu falar do estoicismo. A verdade que precisa ser dita é esta: os antigos estoicos não eram perfeitos. E eles sabiam disso. Eles não buscavam a perfeição, buscavam o progresso constante. A filosofia estoica é um treino, não um palco onde você precisa representar o papel do sábio iluminado. Mas aqui está a boa notícia. Reconhecer essa armadilha já é o primeiro passo para escapar dela. Porque quando você para de tentar ser o estoico perfeito e começa a praticar o estoicismo imperfeito, quando você troca a teoria pela aplicação, mesmo que desajeitada, mesmo que incompleta, aí sim começa a transformação real. E é exatamente sobre essa transformação prática, sobre como sair da teoria e entrar na ação, que vamos falar agora. Se existe uma verdade que separa quem apenas conhece estoicismo de quem vive estoicismo, é esta: a filosofia estoica não é uma disciplina acadêmica, é um treino diário, e como todo treino eficaz, ele acontece na repetição, na consistência, nas pequenas práticas que ninguém vê, mas que constroem sua força interior dia após dia. Pense assim: você não vai para a academia uma vez por mês e espera ficar forte. Você não pratica um instrumento musical apenas quando se sente inspirado e espera tocar como um virtuoso. Da mesma forma, você não pode aplicar princípios estoicos apenas nas grandes crises e esperar que eles funcionem como mágica. Todo dia, desde o momento que você acorda até a hora que deita, você tem dezenas, talvez centenas de oportunidades para praticar autocontrole, coragem, justiça e sabedoria prática. Essas oportunidades não são épicas, não vão render likes nas redes sociais, mas são elas que constroem o que realmente importa: seu caráter. Vou te dar exemplos concretos do que estou falando. Quando alguém te manda uma mensagem provocativa e você sente aquele impulso de responder na mesma moeda, mas respira e escolhe não alimentar o conflito. Isso é estoicismo em ação. Quando você está cansado, sem vontade, mas mesmo assim cumpre o compromisso que assumiu consigo mesmo ou com outra pessoa. Isso é estoicismo em ação. Quando algo dá errado no seu dia e ao invés de se vitimizar ou culpar os outros, você foca no que pode fazer para resolver ou melhorar a situação. Isso também é estoicismo em ação. Não é grandioso, não é cinematográfico, mas é transformador. Porque cada vez que você escolhe a resposta estoica ao invés da reação impulsiva, você está fortalecendo músculos mentais que vão te servir pelo resto da vida. A seguir, alguns desafios estoicos
práticos que você pode começar hoje mesmo. Primeiro desafio: passe um dia inteiro sem reclamar de nada. Não importa o que aconteça, não reclame. Observe quantas vezes você tem o impulso de reclamar e, ao invés disso, ou aceite ou foque em como pode melhorar a situação. Segundo desafio: escolha uma tarefa que você está procrastinando há semanas ou meses e faça ela hoje. Não precisa terminar tudo, mas comece. Os estoicos sabiam que a ação cura a ansiedade, melhor que qualquer reflexão teórica. Terceiro desafio: quando alguém te irritar ou provocar, ao invés de reagir com agressividade ou ficar na defensiva, reaja com o silêncio primeiro. Conte até 10, respire fundo e só então decida conscientemente como vai responder. Na maioria das vezes, você vai descobrir que o silêncio é a resposta mais poderosa. Quarto desafio: no final do dia, antes de dormir, faça uma revisão honesta das suas ações, pensamentos e reações. Não para se julgar ou se punir, mas para aprender. Os mestres estoicos faziam isso religiosamente, porque sabiam que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Esses não são exercícios teóricos, são treinos práticos que vão desenvolver sua capacidade de responder à vida, ao invés de simplesmente reagir a ela. E aqui está o segredo que poucos entendem. Quanto mais você pratica essas pequenas disciplinas, mais natural elas se tornam. Até que um dia você percebe que não precisa mais lembrar de ser paciente, você simplesmente é paciente. Não precisa forçar o autocontrole, ele se torna sua resposta natural. Mas é claro que nem sempre é fácil, e é sobre como essas pequenas práticas se transformam em grandes mudanças que precisamos falar agora. Existe uma lei da natureza que a maioria das pessoas ignora completamente. Grandes transformações não acontecem através de grandes gestos, mas através da repetição consistente de pequenas escolhas. E quando falamos de caráter, de força interior, de sabedoria prática, essa lei se torna ainda mais poderosa. Deixe-me te contar uma verdade que pode mudar sua perspectiva para sempre. Quem você é hoje não foi definido pelas grandes decisões da sua vida, mas pelas milhares de pequenas escolhas que você fez quando ninguém estava olhando. E quem você vai se tornar amanhã está sendo definido pelas pequenas escolhas que você está fazendo hoje. Os antigos estoicos entendiam isso profundamente. Eles sabiam que a integridade não é construída em momentos heróicos, mas no acúmulo de ações consistentes que ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém reconhece. É por isso que eles davam tanta importância às práticas diárias, aos hábitos, às disciplinas que parecem insignificantes, mas que moldam o caráter como a água molda a pedra. Vou te dar exemplos práticos de como isso funciona. Ser pontual quando ninguém vai te cobrar pelo atraso. Parece uma coisa pequena e irrelevante, mas cada vez que você escolhe chegar no horário, você está reforçando sua palavra, sua confiabilidade, sua disciplina interna. Você está se provando que pode confiar em si mesmo, manter uma promessa, mesmo quando seria fácil quebrar, mesmo quando ninguém nunca ficaria sabendo. Cada vez que você faz isso, você está construindo algo que ninguém pode tirar de você. Integridade pessoal genuína. Assumir um erro antes que descubram, pedir desculpas quando você está errado, reconhecer suas limitações quando seria mais confortável fingir que sabe de tudo. Essas ações parecem pequenas, mas elas constroem uma base sólida de honestidade e humildade que vai te sustentar em todas as áreas da vida. Fazer o trabalho bem feito, mesmo quando ninguém está supervisionando, mesmo quando você poderia fazer mais ou menos e ninguém notaria a diferença.
Cada vez que você escolhe a excelência sobre a mediocridade, você está fortalecendo sua ética pessoal e seu orgulho próprio genuíno. Controlar sua língua quando você está com raiva, ao invés de falar coisas que vai se arrepender depois. Isso pode parecer repressão, mas na verdade é liberdade. É a liberdade de escolher suas palavras conscientemente, ao invés de ser escravo dos seus impulsos emocionais. Agora, aqui está o que acontece quando você pratica essas pequenas disciplinas. Inconsistentemente, você começa a desenvolver algo que os estoicos chamavam de caráter inabalável. Não é que você se torna uma pessoa perfeita ou que nunca mais comete erros. É que você desenvolve uma base sólida, uma identidade estável, que não é abalada pelas circunstâncias externas. Você se torna alguém em quem os outros podem confiar. Mas mais importante ainda, você se torna alguém em quem você mesmo pode confiar. Quando você diz que vai fazer algo, você faz. Quando você se compromete com um padrão de comportamento, você mantém. Quando você enfrenta dificuldades, você não desmorona, porque seu caráter foi forjado na disciplina diária, não na teoria. E aqui está uma verdade que pode incomodar algumas pessoas. A pessoa forte não é aquela que grita mais alto, que se impõe através da agressividade, ou que precisa provar sua força constantemente. A pessoa verdadeiramente forte é aquela que tem autodomínio nas pequenas batalhas diárias que ninguém vê. É aquela que consegue ficar calma quando todo mundo está perdendo a cabeça. É aquela que cumpre suas responsabilidades, mesmo quando não está com vontade. É aquela que trata bem as pessoas, mesmo quando ninguém está olhando. É aquela que faz a coisa certa, mesmo quando a coisa errada seria mais fácil ou mais vantajosa. Mas é claro que tudo isso soa muito bonito na teoria. O verdadeiro teste de todos esses princípios acontece quando a vida decide te testar de verdade. E é sobre isso que vamos falar agora. Agora chegamos ao momento da verdade. Porque uma coisa é praticar virtudes estoicas quando tudo está indo bem, quando você está descansado, quando as circunstâncias são favoráveis. Outra coisa completamente diferente é manter esses princípios quando a vida decide te testar de verdade, quando o caos bate à sua porta sem avisar, quando tudo que pode dar errado dá errado no mesmo dia. É nesses momentos que você descobre se realmente internalizou a filosofia estoica ou se apenas decorou algumas frases bonitas. É quando a pressão aumenta que você vê do que realmente é feito. E vou te dizer uma verdade. É exatamente nesses momentos de maior dificuldade que o estoicismo mostra seu verdadeiro valor. Imagine a seguinte situação. Você acorda e descobre que seu carro não pega. Você chega atrasado no trabalho e leva uma bronca injusta do chefe. Na hora do almoço, você recebe uma notícia financeira ruim. À tarde, alguém próximo te critica de forma dura e desnecessária. À noite, você chega em casa e ainda tem que lidar com problemas domésticos que ninguém resolveu. Em um dia como esse, qual é sua reação natural? Para a maioria das pessoas, seria uma cascata de estresse, raiva, autocomiseração e culpabilização dos outros. Elas terminariam o dia exaustas, amargas, sentindo que o mundo conspira contra elas. Mas, para alguém que treinou os princípios estoicos consistentemente, esse mesmo dia se torna uma oportunidade de aplicar tudo o que aprendeu. Quando o carro não pega, ao invés de xingar e bater punho no volante, você aceita que isso está fora do seu controle e foca no que pode fazer. Chamar um táxi, pedir carona ou encontrar uma solução alternativa. Quando o chefe te dá uma bronca injusta, ao invés de revidar com agressividade ou guardar rancor, você ouve,
avalia se existe algo útil na crítica e deixa o resto passar. Você não permite que a falta de autocontrole de outra pessoa destrua seu equilíbrio interno. Quando recebe a má notícia financeira, ao invés de entrar em pânico ou ficar remoendo o problema, você aceita a realidade, analisa suas opções e começa a agir para resolver ou minimizar o impacto. Você transforma a ansiedade improdutiva em ação construtiva. Quando alguém te critica duramente, ao invés de se defender ou contra-atacar, você para e considera se existe verdade na crítica. Se existe, você agradece e aprende. Se não existe, você simplesmente deixa passar, porque sabe que a opinião dos outros sobre você não define quem você é. E quando chega em casa e encontra mais problemas esperando, ao invés de explodir ou descarregar sua frustração em quem não tem nada a ver com isso, você respira fundo, organiza mentalmente o que precisa ser feito e resolve uma coisa de cada vez. Agora, deixe-me ser claro. Isso não significa que você se torna uma pessoa fria, insensível ou que não sente emoções. Significa que você desenvolveu a capacidade de sentir as emoções sem ser controlado por elas. Você ainda fica irritado, ainda sente frustração, ainda experimenta decepção. A diferença é que essas emoções não comandam suas ações. É como a diferença entre ser arrastado por uma correnteza e saber nadar em águas turbulentas. As águas continuam turbulentas, mas você não está à mercê delas. Você tem habilidade, força e técnica para navegar através delas. E aqui está uma metáfora que gosto muito. O verdadeiro praticante do estoicismo é como uma lâmina forjada na dificuldade, não um ornamento de vitrine. Ornamentos são bonitos de se ver, mas se quebram facilmente quando são testados. Lâminas forjadas na dificuldade podem não ser tão vistosas, mas são praticamente indestrutíveis. Cada vez que você aplica princípios estoicos em momentos de pressão, você está forjando essa lâmina. Cada vez que você escolhe a resposta consciente ao invés da reação impulsiva, você está temperando seu caráter. Cada vez que você mantém sua integridade, quando seria mais fácil abandonar seus princípios, você está provando para si mesmo que pode confiar na sua própria força interior. E é sobre essa força interior, sobre como ela se manifesta na prática, que quero fechar nossa conversa hoje. Mas antes, quero deixar você com uma reflexão que pode mudar completamente sua relação com a filosofia estoica e, principalmente, com sua própria vida. A filosofia estoica não é sobre frases que inspiram por alguns minutos e depois são esquecidas. Não é sobre parecer sábio nas conversas ou ter uma imagem sofisticada nas redes sociais. O estoicismo verdadeiro é sobre ações que constroem, sobre escolhas que transformam, sobre práticas diárias que forjam um caráter inquebrantável. O mundo já tem idealizações demais, já tem teorias demais, já tem pessoas demais falando sobre como a vida deveria ser. O que o mundo precisa urgentemente é de pessoas que agem, que aplicam, que vivem os princípios que dizem acreditar. E aqui está a minha pergunta para você. E se você parasse de esperar o momento perfeito, a compreensão completa, a motivação ideal, e simplesmente começasse hoje? E se você aplicasse, hoje mesmo, ainda que de forma imperfeita, ainda que desajeitada, um princípio estoico simples, como não se vitimizar diante dos problemas ou cumprir uma promessa que fez para si mesmo? Porque é assim que começa a transformação real, não com uma grande virada épica, não com uma revelação mística, mas com um passo firme, prático, hoje, com uma escolha consciente de responder à vida ao invés de simplesmente reagir a ela. Lembre-se, você não precisa ser perfeito para começar,
mas precisa começar para se aperfeiçoar. Cada pequena aplicação dos princípios estoicos no seu dia a dia é um tijolo na construção do seu caráter. E caráter, uma vez construído, ninguém pode tirar de você. Agora, eu quero ouvir de você. Se essa mensagem fez sentido, se você se identificou com alguns dos exemplos que demos, ou se você já vive essa diferença entre teoria e prática na sua própria vida, deixe um comentário contando qual foi o ponto que mais te marcou. Teve algum momento específico em que você percebeu que estava idealizando demais a filosofia, ao invés de colocar o que sabia em prática? Ou talvez você tenha uma experiência de como aplicar princípios estoicos em situações difíceis realmente funcionou? Eu leio todos os comentários e eles são fundamentais para entender como posso ajudar você de forma ainda mais prática nos próximos vídeos. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito para fazer isso. Porque aqui no Desbravadores Estoicos, nosso compromisso é trazer conteúdo que realmente transforma, que vai além da superfície, que te ajuda a construir uma vida mais forte, mais equilibrada e mais significativa através da aplicação prática da filosofia estoica. Não somos apenas mais um canal de filosofia. Somos uma comunidade de pessoas que escolheram sair da zona de conforto das teorias e entrar no terreno transformador da prática. Pessoas que entendem que o verdadeiro crescimento acontece não quando você aprende algo novo, mas quando você aplica o que já sabe. Então, junte-se a nós nessa jornada. Torne-se mais um desbravador estoico e vamos construir juntos uma comunidade de pessoas que não apenas admiram a sabedoria antiga, mas que a vivem no mundo moderno, com todas suas complexidades e desafios. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a filosofia estoica não é sobre o que você sabe, é sobre o que você faz com o que sabe.